essa semana eu fiquei a semana todinha pensando sobre o crer, né? É interessante que você falou aí, Paulo, sobre os dois filhos, né? Que a gente chama a parábola do filho pródigo, né? Eu acho que essa parábola devia mudar de nome. Seria a parábola do filho que crê e do que não crê. Porque o filho que crê, ele parece que fez errado, né? Ele chegou para o pai e disse: Pai, eu sou seu filho e eu quero a minha herança. O que é que ele está dizendo? Eu creio que sou seu filho. E eu creio que eu mereço a herança. E eu quero a minha herança. Independente do que ele ia fazer com a herança, ele creu que era filho. E a gente acha que ele errou. O errado é o que cria, que era filho e não cria que era filho. Esse é que era o errado. Então, a parábola não é do filho pródigo, é do filho que crê que é filho e do que não crê que é filho. O que foi embora e gastou a herança do pai, veja só o que aconteceu. Ele disse: Eu sou filho, mas vou voltar para o meu pai e vou dizer: Pai, me trata como teu servo, porque eu não mereço ser chamado teu filho, mas eu sei que eu sou teu filho. Ele sabia que era filho, mas ele disse: Eu vou ver se meu pai me aceita pelo menos como servo, porque ele achava que, por ter pedido a herança e por ter usado a herança, o pai não amava mais ele. Mas o pai o amava tanto, por ele ter feito isso e reconhecido que era filho, que quando ele chegou, o pai nem cogitou em chamá-lo de servo, né? Traga roupas, anéis e sandálias. Esse é meu filho, meu filho. Aí o outro chega e diz: Ah, meu pai, eu estou tanto tempo atrapalhando contigo aqui e você não me dá nem um carneiro para eu poder usar. Sushi, eu preciso te dar o que você já tem. Como é que eu vou pedir o que já é meu? Onde já se viu isso? Eu chegar e pedir o que já é meu. O que é meu é meu. Eu tenho que usar, eu tenho que ter consciência que sou filho, eu tenho que crer que sou filho. Não preciso pedir ao pai um carneiro para matar. Eu vou lá e mato, porque eu sou filho. Então, a diferença é de mentalidade, realmente, Paulo. Você falou aí. Agora, a mentalidade de crer. Crer que sou ou não sou, né? Hoje a gente fala: nós temos o DNA, nós somos do Ministério de Melquisedeque, nós vamos vencer a morte. Você realmente crê nisso? Você está falando de boca para fora. Como o outro que falou: Eu sou filho, mas você nunca me deu um carneiro. Oxe, eu preciso lhe dar o que é seu? Nós estamos realmente crendo ou estamos falando só? Estamos só repetindo palavras vazias que não transformam. Eu acho que a gente tem que ter um choque de consciência de quem realmente nós somos e crer nisso. Né? Não simplesmente falar: eu tenho um novo DNA. E daí? Se você não usa isso? Não serve para nada você saber que tem um novo DNA se você não usa esse novo seu DNA. Não serve para nada você saber que existe uma ordem de Melquisedeque se você não usa isso. Teologia é teologia. Prática é outra coisa. Nós temos que ter a prática do amor, a prática de estar realmente em Cristo, a prática de sermos corpo multimembrado. E falar é fácil. A gente fala e estamos falando há muito tempo. Temos que entrar nisso, consciência, crer realmente. Eu creio, né? Eu botei um versículozinho aí, não vem para chocar, ver se alguém falava alguma coisa, nessa aí ninguém comentou, né? Sobre um pai que leva o filho para os apóstolos, né? Ele tinha um problema e não vou levar para os apóstolos para ver se eles curam meu filho, né? Oram por ele. Ninguém leva um filho ou um parente ou alguém que ama para alguém olhar ou orar por ele se ele não crê que aquela pessoa pode fazer alguma coisa por ele, né? É bem interessante essa história, né? Então, os discípulos não puderam fazer nada e ele foi falar com Jesus, né? Veja o que Jesus disse: geração incrédula. Eu botei no meu coração: Pai, meu Pai, eu não quero que tu me chames de geração incrédula. Eu não quero isso para o meu coração. Eu não quero isso para os meus irmãos do grupo Emmanuel.
Que tu possa dizer, geração incrédula, vocês falam, mas vocês não praticam aquilo que vocês falam, vocês não creem naquilo que vocês falam. Isso é uma geração incrédula. Então, eu acho que a gente não deve abrir espaço para que nosso pai o Leão possa falar isso de nós, né? Geração incrédula. Vocês falam, mas vocês não andam naquilo que vocês falam. Nós temos que andar e crer naquilo que o Pai está trazendo, naquilo que ele já revelou para as nossas vidas. Veja só, aí ele vai conversando com o pai do menino, né? O menino tem uma crise e ele disse, se tu podes, ajuda meu filho. Poxa, como é que eu levo meu filho à presença de Jesus e chega a Jesus, olha, se tu podes fazer alguma coisa, Jesus faz. Aí Jesus disse, oxe, você crê ou não crê? Não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer, né? Muitas vezes nós vamos chegar na presença de Jesus, vamos estar lá com tudo e vamos dizer, pai, resolve isso daqui. Não, isso já está resolvido. Né? Você crê ou não crê que isso já está resolvido? Né? Aí Jesus pergunta, e aí, você crê ou não crê? Veja só o que o pai respondeu. E essa é a minha oração dessa semana e vai ser minha oração por muitos momentos, porque eu comecei a analisar meu coração. Pai, sonda meu coração, vê se há algum caminho mau. E se tiver, que tu retires. O caminho mau não só é a maldade, ou a gente querer fazer o mal, ou querer praticar um pecado. O caminho mau é a gente não andar naquilo que ele diz que nós já somos. É a gente ser um anticristo, como o Ronaldo falou, né? Eu trabalhar contra Cristo e estando dentro da igreja, ser um anticristo. Isso pode acontecer? Pode. Ronaldo já provou isso na palavra. Então, isso é um caminho mau. Né? Então, sonda meu coração, Pai. Vê se há alguma coisa que eu estou dizendo que acredito e, na verdade, eu não acredito. Né? Eu acredito que vamos vencer a morte. Pode ser, pode não ser. Né? Eu já estou doente. Né? Fiz 70, fiz 80. E daí? Que é 80 anos para quem é eterno? Nada. Então, estamos crendo ou não estamos crendo naquilo? Aí, Marcos 9, 24. Veja o que o pai falou. Isso é uma lição, isso é o que a gente tem que colocar em prática em nossas vidas. Logo, o pai do menino, clamando por lágrimas, disse: eu creio. Nós estamos falando direto que nós cremos que somos reis e sacerdotes, nós cremos que vamos reinar com o Pai, nós cremos que nada nos possível, nós cremos que as coisas nos serão acrescentadas, né? E o pai me disse, eu creio. E veja só o que ele falou depois. Ajuda-me na minha incredulidade. Disse, eu creio, Jesus, tu podes curar meu filho, mas me ajuda na minha incredulidade. Essa é a minha oração. Pai, ajuda na minha incredulidade, para que eu possa realmente entrar no teu corpo membrado. Que eu creia realmente que eu faço parte desse corpo e que esse corpo vai transformar o mundo através da tua palavra, que vai ser expressada através de mim, através das minhas ações, através do meu amor, através daquilo que eu falo, daquilo que eu ajo. Que aquilo que eu falo e que aquilo que eu haja seja a expressão exata de Cristo Jesus aqui na Terra. Ei. Creio. Ajuda na minha incredulidade, porque muitas vezes eu vou duvidar disso e muitas vezes nós duvidamos. Se você analisar seu coração friamente, você vai ver que de vez em quando você fala, mas você não acredita no que você fala. Mas você fala. Né? Porque automaticamente a gente fala. Né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Bonito, versículo bonito. Né? É bom de falar, é bom de crer. Mas ele é verdade na minha vida? Se ele não for, eu vou, Pai, ajuda na minha incredulidade. Que esse versículo seja verdade na minha vida. Então, é bom falar. É bom
colocar em prática, crendo naquilo que nós estamos falando. Né? Entendendo o que eu quero falar, né? Então, muitas vezes vai vir dúvidas na nossa mente, né? A palavra vem, o Espírito Santo nos revela a palavra e diz que aquilo é nosso, e a gente, no coração, a gente está duvidando, né? Na mente ainda. Puxa, será que é? Será que não é? Mas eu vou ficar declarando. A oração tem que ser feita, essa oração do pai aqui, do menino, né? Em lágrimas nós dizemos, eu creio, Cristo Jesus, ajuda na minha incredulidade. Aí nós vamos entrar. Gente, é tremendo. Essas 4 últimas reuniões, o que o mover do Espírito Santo está fazendo em nossas vidas é tremendo. Então, a gente tem que abrir os olhos e ver, temos que crer e praticar o crer realmente. Né? Não fazermos como a parábola do filho que crê e do que não crê. Agora que... Né? Antes eu culpava muito o que pediu a herança e foi embora. Hoje eu já estou admirando ele. E já estou achando o outro meio escanteado, que era o que eu achava que era o certo. Então, a palavra, ela muda, o Espírito Santo vai trazendo uma revelação diferente, né? Se eu for falar isso para uma pessoa aí fora do mundo, ou da igreja, ele vai dizer, puxa vida, é um herege esse homem, né? Está dizendo que o filho que pegou a herança e foi embora, que era o que conhecia e sabia que era ele realmente, em relação ao pai, né? Mas é isso. Então, a minha oração é sempre essa. Eu estou orando para que o Pai ele sonde meu coração, que ele mostre a mim o que eu estou falando, mas eu não estou crendo. Para que eu possa falar e crer, né? Para que ele me ajude na minha incredulidade. Amém. Pai, em ti eu sou mais que vencedor. Você acredita nisso realmente, Paulo? Acredito. Eu creio, mas ajuda na minha incredulidade. Que eu possa crer mais ainda, que eu possa manifestar isso através da minha vida. Né? Aí, Paulo falou das orações hoje, né? Eu devorar por aquilo que eu já tenho ou devorar por aquilo que eu não tenho, né? Então, eu não posso pedir aquilo que eu já tenho. É o que o filho mais velho falou, né? Pai, tu nunca me deste um bicho para matar com meus amigos, nunca dissesse, vá sair, vá passear, dê uma viajada, pegue dinheiro ali no caixa. Oh, filho, como é que você vem me pedir aquilo que já é teu? Eu não posso dar o que você já tem. Eu não posso lhe dar e dar 2 vezes o que você já tem, que já é seu. Então, temos que analisar também nossas orações. Nós não devemos pedir aquilo que já é nosso, mas devemos pedir ao Pai aquilo que não é nosso, que nós não alcançamos ainda. A manifestação do reino, né? A manifestação dele em nossas vidas. As naturais vão ser acrescentadas. Tudo vai ser acrescentado. Ele falou, veja as árvores do campo, dos céus. Elas não plantam nem... Se o Pai toma conta delas, quanto mais de vós, homens de pequena fé. Buscai o reino de Deus. Nossas orações não podem ser baseadas em coisas naturais, mas em coisas espirituais, porque as naturais já são nossas, gente. Nós não precisamos orar por suprimento. Nós não precisamos orar por saúde, nós temos que declarar saúde, declarar suprimento, é o que Paulo falou. Nós vamos declarar que já temos, já somos saciados. Agora, orar pelo reino, pela implantação do reino, orar pela manifestação do corpo multimembrado de Cristo Jesus. Aí sim, nisso nós temos que orar e pedir. E aí ele vai nos responder, e ele vai fazer com que aquilo aconteça. Mas orar pelo que eu já tenho, pelo que já é meu, se ele já disse que vai cuidar de mim, se ele cuida dos aves do céu, quanto mais de vós, homens de... Buscai o reino, todas as coisas serão acrescentadas. Não é só alguma coisa, são todas. Então, a nossa busca hoje tem que ser pelas coisas espirituais. As naturais nós já temos, nós já herdamos, já é nosso, já foi conquistado. Tudo que é natural já é nosso. Nós temos só que tomar posse. Agora, o reino, nós temos que trazer o reino à existência. O corpo multimembrado, nós temos que trazer o corpo multimembrado à existência. A manifestação de Cristo Jesus através das nossas vidas tem que ser orado e tem que ser
clamado isso. Pai, que tu se manifestes através do teu Filho, Cristo Jesus, em minha vida, através do amor, através da compreensão, do perdão, que as pessoas leiam a tua carta através da minha vida. As pessoas têm uma Bíblia aberta através da minha vida. Não sei se eu estou muito além do que pode ser, mas esse é o crer que eu estou vendo hoje, né? Estou pedindo ao Pai que, naquilo que eu ainda não entrei e não estou realmente crendo, que Ele possa ajudar na minha incredulidade. Amém. Amém? Paulo, é exatamente isso. É o que aflorou meu coração hoje para comentar, e que o Emanuel vem comentando aí do início, é exatamente isso. São essas coisas. Quantas vezes esse texto, essa parábola, vamos dizer assim, usada por Jesus sobre a parábola do filho pródigo, que não é mais filho pródigo, é filho do que crê e do que não crê. Já tinha ouvido falar a respeito dela. O Benedito, meu pai, sempre gostava de falar para mostrar exatamente isso, não dessa forma como você mostrou. Mas eu já falava sobre essa palavra de uma maneira chamando a atenção do que ficou, né? Como ele ficou, qual era a reação dele. Muitas vezes comparando com muitos cristãos hoje. Diz que tem certeza da salvação, diz que tá tudo bem e tal, mas de repente aquele que está lá longe do conhecimento não consegue enxergar dessa forma. E eu creio que assim são muitos textos que vai abrindo com essa nova maneira de pensar, com essa nova maneira de enxergar a palavra de Deus. Eu digo que é nova. Estávamos vendo aqui, mais uma vez, a passagem que é falada há muito tempo, que é televisionada até, a história de Jesus Cristo, lá e ele sendo preso, todo aquele sofrimento, aquela situação, e o pessoal com maior raiva de Judas, né? Eu lembro que uma vez aqui em casa eu estava vendo com o Manuel, a gente vendo sobre um evangelho que não foi escrito, né? Ele começou a achar esse evangelho, não sei se o Manuel lembra disso, e nós estávamos vendo o momento da ceia, né? Em que Jesus chega e os discípulos estavam participando da ceia entre eles, e Jesus ria, ficava rindo. E deu a entender que Jesus se referiu a eles, vocês não estão entendendo do que eu falei, vocês não entenderam da ceia. E nesse momento foi o momento em que ele beijou Judas, que Judas beija ele já quando ele vai entregar. Mas ele dá um bocado, e nesse momento é o evangelho como ele foi mostrado, sim, né, segundo Judas, sim. Judas Iscariotes. E aí ele lá no contexto, mostra que se sobressaiu o espírito que havia em Judas, ou seja, se sobressaiu assim, se elevou além do espírito dos demais discípulos. Então, quer dizer, mudou o contexto. Quer dizer, Judas, naquele momento, ele teve uma visão diferenciada dos demais discípulos. É como que ele entendeu o que tinha que acontecer com Jesus. De uma forma que ele disse, sou eu, como que diz assim, eu posso fazer isso? Jesus disse, vai, faz o que tem de ser feito. E ele foi e fez. Vê como mudou, né? Como a gente ouvia quantas vezes que Judas era o traidor e tal, e aí tem a raiva. Aqui na Paixão de Cristo já um louco, até na encenação, depois de tanto tempo, todo ano o cara se irritou lá na plateia e jogou o capacete no Judas na encenação. Quer dizer, por quê? Porque de uma mensagem pregada que Judas, o traidor, e aquela situação toda, as pessoas não conseguem enxergar, né? Pedro foi tentar ir contra a vontade de Jesus, e não, então tu não vais para lá para que isso não aconteça. E Jesus se virou e disse, afaste-te de mim, Satanás. Então, quer dizer, Pedro... Então, assim, é muito interessante, eu gostei demais do que você falou, Paulo, e é isso. Eu vejo que é por aí, a gente precisa... Por que isso está acontecendo? Porque nós estamos nos disponibilizando para que isso aconteça. Isso aconteceu com você, Paulo, você trouxe essa experiência sua dessa semana maravilhosa, com essa visão, você focou naquele texto, e aquele texto falou muito do seu coração. E você meditou nele,
E ele começou a abrir a sua mente, trouxe para nós e dividiu com a gente. Agora a gente está começando a enxergar isso também diferente, assim como você, porque nós somos um em Cristo. E outro texto que despertou também, o irmão Paulo Edson, ele trouxe para nós, essas semanas que a gente vem falando, a questão do crer, da piedade. E a gente está olhando isso de outra forma. E eu vejo que isso estamos sendo elevados, estamos subindo ao Monte Santo de Cristo. Estamos com uma nova visão das coisas. Eu dou glória ao Pai, eu me alegro muito em ver que isso está acontecendo. Isso é novidade, isso é coisa nova. Vai gerar resultados diferentes, eu tenho certeza disso. Vai gerar resultados diferentes. Colocar em prática essa visão de trazer para nós o reino, sabe? Trazer o reino para esse momento natural nosso. Essa transformação, não só da mente, mas da realidade. A nossa mente ela é renovada a cada dia e essa mudança ela acontece agora real na nossa vida, na nossa saúde, no nosso relacionamento dentro de casa com os filhos, com a esposa, com os irmãos, com os pais. Por quê? Porque os nossos pensamentos é que nos dá saúde, é que nos alimenta, é que nos fortalece. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Tudo bem que com o pão também, mas toda palavra é o que a ênfase do versículo, o qual o próprio Jesus falou, é que toda palavra que sai da boca de Deus, toda palavra. Esse é o nosso alimento, esse é a fonte de vida que está começando a jorrar de dentro de nós. Porque quando nos alimentamos disso, é isso que temos para oferecer. É o que vai sair de mim, Manuel, é o que vai sair de você. É o que está jorrando dentro de nós. É a vida, essa novidade de vida que Cristo nos dá. Que o Senhor nos dá. E não somente da boca para fora, Paulo. Entendi claramente o que você falou de forma muito clara e para mim foi sabedoria de Deus através da sua vida. E é bênção para a minha vida isso aí. O que Edson vem falando, o que o Manuel também divide, o que você está falando, o que Ronaldo está trazendo para nós, é bênção para nós. E toda dedicação que eu puder dedicar o meu tempo para abençoar a vida de vocês, para estar intercedendo por vocês a todo instante, é a forma de agradecer ao Pai pela vida de vocês. Por isso que está acontecendo. Por cada esforço de vocês, é meu esforço. Cada dedicação de vocês em meditar, cada predisposição, ousadia de abrir a boca, de falar, de orar, de cantar, sabe? É bênção para a minha vida. Nós nos abençoamos, porque a nossa mente funciona diferente das demais. Não é exclusividade nossa, mas é algo que o Pai está nos dando e temos que tomar posse disso. Não ser da boca para fora, Paulo, é de corpo e alma. Mentes renovadas, ações diferentes, atitudes diferentes, amor verdadeiro. Não é apenas chegar assim e dizer, Paulo Henrique, eu te amo, não. Não é só da boca para fora. É eu falar e ele sentir que o que eu falo é verdade, é verdadeiro, e eu estou disposto a fazer o que o amor leva a fazer. Que nem eu sei, Paulo. Eu tenho dito a Emília todos os dias que a amo, mas todo dia é um exercício, todo dia é amadurecendo mais, é fazendo esse amor crescer. Não só com palavras, não só com palavras. Com a minha vida, com a minha fidelidade, com o meu, sabe, uma dedicação. Às vezes eu passo o dia todo e ocupado no trabalho, não dou um bom dia para ela. E ela me cobra, e eu acho isso ótimo, tem que me cobrar mesmo. Ela tem toda a autoridade. Então, são coisas assim que eu não preciso estar... A gente não precisa estar dizendo isso, mas isso é automático no nosso meio. A gente precisa realmente estar dedicando o nosso tempo no que realmente traz vida para mim, para nós, para nossas vidas. E o que é que traz vida para a minha vida? Eu abençoar vocês.
eu abençoar a minha família, eu abençoar as pessoas que estão carentes, eu me dedicar a fazer o que o Pai quer que eu faça. Tem muita coisa para fazer. Nós colocamos a mão no arado, não é de agora, e temos que trabalhar. Como Chitende falar, vamos trabalhar. Hoje eu entendo a palavra de Chitende, é isso que ele está dizendo, vamos trabalhar. Trabalhar é colocar em prática a palavra de Deus. Trabalhar é se dedicar ao máximo, com toda a força, com toda a energia que há dentro de você. Dedicar em prol desta ação, porque é isso que vai também gerar para nós de volta bênção, vida abundante, essa novidade de vida em Cristo Jesus.